nessa noite, amém? Aleluia, santo é o Senhor. Ele é maravilhoso, não é, irmãos? Ele é bom em todo o tempo, amém? Fico feliz pelos irmãos estarem aqui, amém? A alegria do pastor é ver os irmãos, amém? Glória a Deus. Não tem alegria maior, não tem alegria melhor de ver os irmãos aqui conosco, adorando e exaltando o santo nome do Senhor, amém? Irmãos, eu peço para os irmãos abrirem a sua Bíblia em Josué, no capítulo 7, que nós vamos meditar numa palavra aqui interessante, irmãos, sobre maldição, acarretado pela desobediência. Olha só, às vezes, irmãos, uma maldição, ele não vem por causa do fulano ter feito macumba, do fulano ter feito feitiçaria, bruxaria, magia negra. Não, nada disso, irmãos. Às vezes a maldição vem quando nós desobedecemos a Deus, amém? Glória a Deus. Todo aquele que desobedece uma direção de Deus, ele está se trazendo maldição para si mesmo. Toda a direção de Deus, dona Cândida, dona Jussara, toda a direção de Deus é sempre para te abençoar. É sempre para você ter uma vida abençoada, de paz e assossegada. Mas quando o elemento, a pessoa, ela coloca na cabeça que quer fazer a vontade dela e tem que ser do jeito dela, ela rejeita a bênção e atrai o que para ela? A maldição. Amém? Não é a questão, pastor, eu acho que eu tenho um vizinho que é macumbeiro, eu acho que ele me fez macumba. Só em você falar isso aí você já está pecando, porque você não sabe. Você deduz e está fazendo o quê? Um juízo contra alguém. Talvez a pessoa nem sequer se passa na cabeça em querer prejudicar você, mas é porque a pessoa é macumbeira, você já trata a pessoa como uma pessoa que é muito má. Ela só está andando os caminhos errado. Ela está indo contramão à vontade de Deus, Mas naquele momento não significa que ela queira fazer algum mal contra você. Mas você muitas vezes, na desobediência, o coração já cria-se um temor, um medo. A pessoa que anda na desobediência, ela nunca vive em paz, sabe, seu Ramito? Ela nunca vive em paz. Ela vai estar sempre atribulada, sempre preocupada, sempre ansiosa. Será que me fizeram alguma coisa? Será que me fizeram uma macumba? Será que o meu nome está lá no cemitério? Não, um dia tu vai estar lá, isso tu tem a certeza. Mas não vai ser por causa daquela pessoa. Vai ser muitas vezes por causa da desobediência. Diga glória a Deus. Amém? Quem é que quer ser abençoado aqui? Diga amém. Amém. Diga como pastor assim: hoje eu afasto de mim toda maldição da minha vida, da minha casa e da minha família. Hoje eu vou começar a andar na obediência da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa palavra vai falar sobre uma direção que Deus estava dando para o povo de Israel. O povo de Israel hoje representa a igreja, dona Jussara. Todas as pessoas que estão dentro da igreja, Deus vai dar uma direção de bênção, diferente com as pessoas que lá de fora. Quando nós saímos lá para fora para pregar, nós estamos evangelizando, convidando as pessoas a virem para Cristo Jesus. Mas quando a pessoa ela já está dentro da igreja, ela já não é mais uma pessoa qualquer, ela já é uma filha e um filho de Deus. Então a vida dela vai estar sempre sendo guiada pelo Espírito Santo, para o bem dela, para ser uma pessoa abençoada. E aqui nesta mensagem, nesta palavra, Deus deu uma ordem, deu uma direção para o povo de Israel invadir Jericó. Invadir Jericó e botar Jericó abaixo, destruir aquela nação. Foi o que Deus mandou através de Josué
e junto ao povo daquela época, que seria hoje o povo da igreja. Amém? Amém. Deus disse para Josué e para o povo, ó, vocês vão naquela nação, vão lá e destruam tudo, a não ser a mulher prostituta que ajudou os 2 espias que estavam lá, Caleb e Josué. A essa mulher e a sua família, salvem ela, porque ela honrou a promessa dela. Mas o resto, destrói tudo, desfaça tudo, e não peguem nada para si. Não peguem ouro, não peguem prata, não peguem capa, não peguem nada, bicho, animal, nada, tudo é para destruir. Ouro e prata, tudo isso não peguem, não é para pegar, porque isso vai ser maldição. Amém? Maldição. E eles foram lá. E Jericó era uma grande nação. E foram lá e obedeceram a Deus. Os muros de Jericó, as muralhas de Jericó caíram. E o povo avançou com o exército e destruiu Jericó. Até aí tudo bem. Né? Até aí tudo bem. Estava indo tudo bem. Chegou um dia, Deus deu uma nova ordem para o povo de Israel: invadirem e destruir uma nação que se chama Ai. Amém? Amém. Uma nação que se chama Ai. Já começa pela palavra Ai. E Josué pegou alguns espias e disse assim: ei, vão lá. Fizeram a mesma coisa que fizeram com Jericó. Com Jericó mandaram uns espias para ver como é que era aquela terra, como é que era aquela nação, e os espias trouxeram as informações. E Josué em Ai fez a mesma coisa, mandou os espias chegaram lá, né? Quem são os espias, dona Canja? São aquelas pessoas que estão indo no lugar para observar, para ver como é que é. Amém? Amém. E diz que os espias voltaram para Israel e falaram para Josué: olha, nem te incomoda em mandar muitos homens, não afadiga muita gente, é uma cidade bem pequenininha, é uma nação bem pequena. Olha, se tu mandar poucos homens, nós vamos conquistar. Porque eles olharam Jericó, era uma nação grande, forte, e venceram. Essa cidadezinha eles vão vencer também, é o que eles pensaram. E diz que Josué mandou o exército lá, esse pequeno povo, até essa nação lá. E quando chegaram lá, irmãos, eles tomaram uma tunda de pau. Morreu gente lá. Chegaram lá e tomaram uma coça. E fugiram. Pior é, eles fugiram. É como dizendo hoje, o povo de Deus está fugindo das adversidades. Está fugindo dos problemas. Ou foram lá para encarar o problema, e o problema era maior que eles fugiram dos problemas. E o povo foi a mesma coisa. Chegaram lá e tomaram uma coça e voltaram. Uns morreram no caminho. E diz a palavra assim, ó: quando os homens voltaram de novo, destruídos, né, desanimados com o que tinha acontecido, olha só o que Josué fez. Josué capítulo 7, no versículo 6, diz assim, irmãos, olha só: então Josué rasgou os seus vestidos e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel e deitaram pó sobre as suas cabeças. Então, quando Josué soube o que aconteceu, ele ficou surpreso, ele ficou frustrado. Nós vencemos uma guerra, nós vencemos uma nação grandíssima, e quando nós fomos enfrentar esta pequena nação, nós tomamos uma coça, como dizendo assim, ó, para o português, dona Jussara, para você entender: Deus me deu a vitória de eu vencer um câncer. Eu venci um câncer que até a medicina tinha me desgarrado. Eu venci. E eu comemorei. Aí passou um tempo, eu tive uma gripe, uma pequena gripe. Quando eu fui ver, morri. Mas como morreu dessa gripe?
venceu um câncer terminal e morreu por causa de uma gripe. E o sinal da gripe não parecia ser tão grave, morreu do nada. A pessoa ou a família fica o quê? Frustrada, né? Venceu aquela grande batalha, a família sofreu junto, viu aquela pessoa passar por quimioterapia, perdendo cabelo, perdendo saúde, e sobreviveu, venceu. Passou-se o tempo, veio uma gripe e morreu. Como isso? E foi essa frustração que Josué sentiu nesse momento. Nós vencemos uma grande nação e perdemos para esta nação pequena. Como isso? Ele se prostrou e começou a orar. E começou ali, dizendo no versículo 7, diz assim, ó, no versículo 7 diz assim, ó, e disse Josué: Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar este povo do Jordão, para nós darem nas mãos dos amorreus, para fazerem perecer? Oxalá nós contentássemos com ficarmos além do Jordão. O que Josué estava dizendo? Senhor, o Senhor nos fez sobreviver a um câncer desse tipo, para nós morrer aqui. É como dizendo aquele ditado: nadou e morreu na beirada d'água. O Senhor me deixou eu viver, vencer, passar o Jordão, porque vocês viram os sinais e maravilhas que Deus fez até o povo herdar a terra prometida. Atravessaram o mar, comeram comidas que vinham do céu, sobreviveram e foram morrer logo ali na chegada. Josué estava frustrado. Josué queria respostas, mas como isso? Eram respostas que muitas vezes a gente quer. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? E ali Josué clamou. Ele invocou a presença de Deus. E Deus deu a resposta. A resposta para mim e para você nesta noite. Porque tem coisas das nossas vidas que nós não levamos em consideração, mas quando não levamos, quando nós não damos corda, quando nós não damos efeito, isso pode nos trazer um grande problema para o futuro, ou para mim ou para a família toda. Pequenos detalhes que deixamos de resolver, acabamos tornando esse um problemão no futuro. Amém? Amém. Glória a Deus. Então naquele momento Josué orou e Deus respondeu. Olha o versículo 10. Então disse o Senhor a Josué, a resposta da oração. Por isso que você deve orar. Orar é a porta das respostas. Pode ser na hora, pode demorar um pouco, mas ela vem. Amém? A oração sempre vai ter respostas. Sempre vai ter a recompensa. Sejam sim, sejam não. Mas é uma resposta. Deus deu a resposta. Versículo 10, Deus deu a resposta. Olha só. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Deus olhou, é como olhando para o pastor Xavier na madrugada, aqui na frente aqui do altar, de joelho, com o rosto em pó, chorando que nem um bebê. Deus olha e diz: mas e por que tu está desse jeito? Por que tu está dessa forma? Foi a pergunta que Deus perguntou para Josué. E olha o versículo 11. Israel pecou. Olha a resposta. Olha a resposta de Deus para Josué. Aos olhos de Josué estava tudo bem. O povo estava andando com quem? Com Deus. É como o pastor aqui. O pastor está levando o povo a Deus. O povo, eu vejo o povo se entregando, eu vejo o povo buscando, eu vejo o povo se quebrantando aqui, e eu me alegro. Aí de repente acontece algo na igreja, acontece alguma coisa com uma das ovelhas, com alguém daqui da igreja, e eu vou me prostrar, irmão. O que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã que não tem vindo na igreja? Aí de repente Deus pega e diz assim: o povo está no pecado. Ou a irmã está no pecado, o irmão está no pecado. Deus vai te dizer a verdade, não vai te mentir. Amém? Glória a Deus. E ali vem a resposta de Deus para Josué.
pela oração, disse assim, ó, Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. Ó, olha que terrível. Israel pecou, até transgrediram. O que é transgredir? O que significa transgredir? Transgredir significa que o povo fez o contrário do que Deus tinha pedido. Deus disse assim, ó, Dona Cândida, vá para a direita. Aí a Dona Cândida lá, bem vestida, com aquele casaco preto dela ali, ó. E ela, ó, vou para a esquerda. Deus está mandando ir para a direita e a Dona Cândida vai para transgredir uma ordem de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Que lhes tinha ordenado. E até tomaram do anátema. Tomaram da anátema. Anátema, a palavra anátema significa maldição. Maldição. Olha aqui só. E até tomaram do anátema. E também furtaram. Significa roubaram. E também mentiram. Quem é o pai da mentira? O diabo. E até debaixo da sua bagagem o puseram. Sabe do que Deus estava falando neste momento, irmãos? Deus vê tudo. Talvez ele não te cobre na hora, porque a misericórdia dele está com você. Quando Deus, você lembra lá no início, quando eu comecei a falar? Deus chegou e disse assim para o povo, ó, vão a Jericó, destruam Jericó, mas não peguem nada. Não peguem nada que é seu. Porque tudo aquilo que se eu estou mandando destruir, significa que tem maldição no meio. E para você não ser destruído, não pegue o que não é seu. Não pegue o que eu estou dizendo que não é para pegar. E passou o tempo, Deus deu oportunidade para a pessoa que fez isso, né? Deus disse que não era para pegar, mas um do povo pegou, escondido de Josué. Nem o povo de Israel sabia. Mas um do meio da igreja cometeu o pecado, a transgressão. E por isso que eu digo às vezes para os obreiros, às vezes eu digo para os irmãos podem ficar bravos com o pastor. Mas o pastor podia ter pegado leve, o pastor podia ter feito isso, não, o pastor sabe o que faz. Não é para eu me engrandecer aqui, santo, não é para eu dizer, porque eu sei tudo. Não é, irmãos, mas é os anos de experiência que a gente vai adquirindo, convivendo com pessoas. O seu Antônio, Dona Gê, sabe o que é isso que eu estou falando. Conviver com pessoas, conhecer pessoas, saber, vai adquirindo, vai aprendendo, até quando a pessoa está mentindo na lata, na cara do pastor. Mente na cara dura, na cara do pastor, e acha que o pastor é bobo. E quando Deus não dá revelação para o pastor pela palavra, ou por um sonho na noite dormindo, Deus coloca pessoas e revela aquilo para nós. Não tem como escapar, o povo não tem como escapar dos olhos de Deus. E aquele que está em espírito, e aquele que tem uma vida no altar, aquele que tem uma vida na palavra, eu não vou ficar falando as coisas para dona Cândida, ou para dona Jussara, ou para o seu Renato, mas eu sei. Amém? Amém. Até que Deus pegue e diga para não, pode falar que sou eu que estou mandando. E eu vou chegar e vou dizer, irmã, deixa ele ser cara de pau. E pare de mentir, pare de fofoca, pare disso, pare daquilo. Está escondendo maldição no seu coração. Amém? Amém. Então Deus tinha mandado o povo, vão lá, destruam Jericó, mas não peguem nada. Amém? Amém. Só que Deus pegou e viu que um do povo de Israel pegou e ainda levou para casa. E escondeu embaixo da... Escondeu embaixo da bagagem da tenda lá. Escondeu, achando que ninguém ia ver. Mas tem um Deus que tudo vê. Seu marido não vê, sua esposa não vê, seus filhos não vê, seus vizinhos não vê. Mas o Deus Todo-Poderoso, tudo lhe vê. Tudo ele vê. Nada fica oculto
busca os olhos do Senhor. Amém? Então o que Deus disse? Não, ó. Aí o que aconteceu? Aí Deus mandou ir até essa nação Ai. Só que o povo já estava no pecado. E quando chegaram lá, eles tomaram uma coça. Porque estavam no pecado. Pessoa que está no pecado, o máximo que vai tomar é uma coça de demônio. Não vai prosperar. Não prospera. Não é feliz. Está sempre com problemas. Está sempre com problema de saúde. Está sempre com problema disso. Sempre com problema físico, mental, espiritual. Vai estar sempre sobrecarregado. Por quê? Como dizendo para os dias de hoje, que a religião gosta muito de usar, e aqueles espirituais demais gostam de falar, dona Jussara, a mão do Senhor está pesando. E de uma certa forma está. Porque a pessoa, ela sabe, dona Jussara, que está no pecado e não muda. E aquilo vai pesando a consciência da pessoa. E ela não vai para frente, ela vai ficar paralisada ou vai para trás. É uma das duas coisas. Quando eu não ando na obediência, na palavra de Deus, eu até vou tentar, dona Canja, fazer da minha forma, porque eu sou inteligente, eu posso, eu me mando. Só que não vai prosperar. Vai estar sempre com uma vida derrotada. Vai estar sempre com uma vida dependendo muitas vezes, como os filhos. Os filhos não obedecem os pais. A minha mesmo tem, não é, Vic? A nossa mesmo tem, toda hora ela diz assim, quando a gente vai falar uma coisa para ela, eu já tenho tanto de idade. Pois é, mas aí tem idade, mas na cabeça não pensou de 5 anos de idade. E aí o pai manda, ou a mãe manda ir para a direita, eles vão para aí, e quando a coisa aperta, eles vêm para quem? Pai, me empresta um dinheiro, pai. Mãe, me empresta um dinheiro, mãe, para pagar a conta. Me ajuda, mãe, me ajuda, pai. Não é assim? Mas isso é um geral, eu digo um exemplo dos nossos filhos que são assim mesmo. Amém? Glória a Deus. E aí o que aconteceu? Olha só o versículo 12, irmãos. Deus denunciou o pecado de Israel, como dizendo para nós hoje. Hoje o sistema está assim, ó. O negócio por que o sistema está lotado de gente? O sistema a qualquer momento vai cair, que nem aqueles prédios, irmãos, que caíram lá em Venezuela. Já está começando a aparecer uns escândalos aí, de um grande sistema religioso aí. Vai cair, irmãos. Vai cair. Então por isso que esse sistema está lotado de gente, irmão. Por quê? Porque o sistema pega lá, seu Agapito, para segurar o seu dízimo, para segurar a sua oferta. E o que eles fazem lá? Já tem um espírito lá no altar, um espírito de enganação, um espírito da mentira, um espírito chamado, muitas vezes, o espírito do dinheiro. Amém? Da ganância. Tem um Beelzebula dentro desse sistema, no altar escondido no mundo espiritual. E por isso que o povo está lá. Por quê? Porque já está os mestres, a qual Paulo já tinha falado. Paulo já tinha anunciado, São Antônio, que chegaria a época que os corações rebeldes iam procurar mestres que agradassem os seus corações. Então eles vão lá para escutar aquilo que eles querem. E o sistema, ele pega. Qual é o sistema, dona Jussara? Nós já vivemos isso, dona Jussara. Deus vai te dar vitória, tenha fé, determine, porque Deus já te deu a vitória, tenha fé, porque Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é amor, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Sim, claro que vai te dar vitória, mas se você não carregar o pecado, em todas as nações que Deus mandava o povo de Israel, vai, porque eu vou te dar esse povo, eu vou te dar essa nação. Mas a hora que o povo pecou, quando eles foram lá para assumir, para dominar aquela nação, eles chegaram lá e tomavam uma tunda de pau. E por isso que muitas vezes no sistema, um familiar, alguém que está lá, tem que estar chamando o pastor toda hora para expulsar demônio do seu lado, da sua casa, da sua família. Por quê? Porque o povo não aprende a ter autoridade. E sabe quem é que tem autoridade? Só tem autoridade aquele que obedece.
obedece. Se você não obedece a Deus, como é que você vai ter autoridade no mundo espiritual? Se você não obedece o que Deus está lhe mandando fazer, esse homem que se chama Acá, que foi um ladrão, que desobedeceu a Deus, que desobedeceu a Deus, se chama Acã. Quantos Acã tem hoje dentro do sistema? Até aqui, às vezes, irmãos. Quantos Acã tem? Deus está falando através do pastor, está falando através do obreiro, e não fazem. Fazem o que querem. Fazem o que querem, irmãos. Não querem ouvir a voz de Deus. Querem ouvir o que agrada. E o que agrada muitas vezes vai te chamar a tentação, e você vai pegar o que não é seu. Diga glória a Deus. E aí Deus denunciou o pecado. Denunciou o pecado. E diz assim no versículo 2, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Estavam no pecado, na desobediência. O que ele disse? Por causa desse pecado eles não puderam vencer os seus inimigos. Eles perderam. Às vezes o Senhor perde uma luta por uma doença, por uma enfermidade, por causa da desobediência, irmão. Você pode aplaudir a Deus. Ele é soberano. Ele é soberano, Ele é Deus. Se Ele cura, Ele é Deus. Se Ele não cura, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Mas o desejo de Deus, a vontade de Deus, que você seja curado. Você seja curado. Mas tem que seguir andando na obediência. Mas nós temos que obedecer a palavra. Obedecer a palavra, irmãos. Quantos aqui já tiveram cura? O senhor Agapito, quantas vezes foi curado? Eu também fui curado. A irmã foi curada? Católico, não entrei na igreja, você lembra? Sim. Não, muita gente recebeu cura, milagres aqui. Infelizmente muitos foram embora. Recebe o milagre e vai embora. Amém? E diz assim no versículo 12, assim, para nós ir para o final. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos. Por quê? Por causa da desobediência. Deus mandou o povo não pegar nada de lá de Jericó, e um deles, na moita, como se dizendo, no oculto, foi lá e pegou. E só que o povo de Israel, quando um peca, todos, mesmo que tu não saiba, que é terrível. Porque o povo de Israel, ele é o corpo de Deus. É como hoje a igreja que está aqui, se um de vocês peca, toda a igreja peca junto, porque é o corpo. Se eu tenho, que Deus me livre, um câncer no corpo, numa parte dos membros, com certeza toda parte do meu corpo ele vai padecer. É assim que funciona. Se você não tem fé suficiente, não fale, mantenha a boca fechada, porque uma pessoa sem fé vai matar a fé do outro do lado. Vai matar a fé do outro. Amém? Glória a Deus. Porquanto estão amaldiçoados. Olha só, por causa da desobediência, estão amaldiçoados. Uma pessoa debaixo da maldição, amaldiçoa a família, amaldiçoa os irmãos da igreja, amaldiçoa uma nação, um governo, um presidente, um prefeito que está debaixo de uma maldição. Toda a nação está debaixo de uma maldição. Toda. Não, mas Jesus Cristo me curou. Ele, não vai nessa não. Não vai nessa. Porque muitas vezes tu troca a vez por um caminhão de terra para tapar o buraco lá dos teus joelhos lá, tu vende lá o teu voto para essa pessoa. A pessoa te oferece lá uns bois para botar lá nos buracos lá, e tu dá o teu voto para essa pessoa. A pessoa te oferece para colocar luz no teu bairro ali, ou na frente da tua casa, tu vende teu voto para votar nessa pessoa. Não vem que não tem não. Maldição é maldição. E maldição não se cumpre sem causa, diz a palavra. Maldição não se cumpre sem causa. Tem que ter causa. Amém? Amém. Não serei mais convosco. Olha só, a pessoa que anda fora da vontade de Deus, Deus diz assim, ei, vocês não querem me obedecer? Vocês não querem andar comigo? Então, eu não posso fazer nada. Eu também não posso andar com vocês.
Eu sou luz, eu sou bênção. E vocês se fazem mal de maldição. Vocês se fazem maldição. Todo aquele que anda fora da vontade de Deus anda debaixo de uma maldição. Independente de quem seja. Não estou falando de pessoas má, pessoas assassinas, estupradoras. Não. Tem pessoas que são boas pessoas. Bom pai de família, boa mãe de família, bons filhos. Fazem a vontade de qualquer um aqui na terra, mas não fazem a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. E diz assim, ó: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Ele está dizendo assim, ó: eu não ando mais com vocês enquanto vocês não tirarem essa maldição do meio de vós. Não adianta. Não adianta. Por um todos pagaram. Por uma ovelha, às vezes, no pecado aqui, a igreja paga o pato. Às vezes você entra na igreja, o pastor entra na igreja para pregar, ou os obreiros vêm aqui no altar, ele sente o peso que está na igreja. Por quê? Porque um ali está no pecado. E o pecado é um imã. E por isso que às vezes quando eu estou louvando, ou quando eu estou aqui no altar, eu estou pregando, mas eu estou orando, repreendendo o Espírito, muitas vezes que aperta. E aí às vezes o pastor tem que tomar certas atitudes pela direção do Espírito Santo. Às vezes até os obreiros não entendem, às vezes. Ah, meu pastor, não, pode ficar tranquilo, só ore pelo pastor. Porque se o pastor pisou na bola, ele vai pagar, ele vai dar conta. Mas eu sei que não. Eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que tem me trazido até aqui, o Deus que tem me sustentado até aqui. Amém? Glória a Deus. E diz assim, ó: então livre-se da maldição. Deus está dizendo para nós assim hoje: olha, se você tem alguma coisa no seu coração, quem está assistindo também, tem alguma coisa ainda no seu coração, arranque. Porque se tiver algo no seu coração, na sua mente, isso vai impedir de eu abençoar você. Isso vai me impedir de ouvir as tuas orações. Porque orar é bonito, mas o que adianta eu orar bonito se o meu coração está longe da presença de Deus? Está carregando dentro do coração uma mágoa, um rancor, uma inveja, uma ira, uma falta de perdão. Isso são tudo o quê? Coisas que estão escondidas dentro da sua tenda, dentro do seu coração. E isso Deus diz assim, ó: para eu andar com você, você tem que se livrar dessa maldição. Tem que se livrar disso que está pesando você, que está se tornando um peso para você. Arranque isso de você. Diga glória a Deus. E aí, para nós finalizar aqui: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não puderas sustentar, até que tires o anátema do meio de vós. Deus estava dando uma direção para Josué, como se dando uma direção hoje para o pastor. Deus revelou para o pastor que um da igreja está com uma maldição, está com pecado. O pastor não vai julgar aquela pessoa, mas vai santificar a todos. Através do que, pastor? Num culto, chamando os irmãos. Irmãos, não falte no culto. Vamos nos santificar. Vamos unir a nossa fé. Vamos nos fortalecer para que Deus possa nos limpar do anátema, da maldição que ainda está no nosso coração, que está impedindo muitas vezes de nós alcançar as bênçãos, que está impedindo muitas vezes da nossa família, do nosso lar, da nossa área financeira prosperar. E Deus disse assim: vamos nos santificar, porque enquanto vocês tiverem essa maldição, Deus não vai poder operar na sua vida, não vai poder curar você. Você vai carregar uma doença, uma enfermidade para o resto da vida, debaixo da sentença do médico
de um diagnóstico do médico. E Deus quer curar, mas Ele diz: tira primeiro o que está dentro do teu coração. Amém? Amém. E assim você vai poder vencer os inimigos. Qual é os inimigos? A doença, a enfermidade, a depressão, a crise, a miséria, brigas, lutas. Você vai vencer quando eu obedecer a Deus de tirar isso que eu peguei sem autorização de Deus. Deus já tinha me dado ordem: não pega, não fica com isso. Isso é maldição, não anda carregando isso, não pega. E agora Deus está dizendo: te livra disso, para que eu possa te abençoar, para que você possa ver a palavra se cumprir, aonde diz em Salmos 91, que diz: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita. Você está vendo as tragédias que estão acontecendo por aí. Você olha para tudo que é lado, você está vendo as tragédias, mas você está sendo guardado e protegido pelo sangue, pela proteção de Deus. Aleluia! Amém? E eles fizeram isso. E aí, o que cometeu o pecado, ele confessou o pecado, dizendo ali no versículo 20, diz assim, ó: e respondeu Acã, versículo 20, e respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e assim fiz, assim e assim. Ele confessou o pecado, confessou o pecado. Só que aqui na lei, olha só que triste isso aqui, seu Agapito. Lá na lei, dona Jussara, o pecado era arrancado, mas o pecador ia junto. Pela lei na época, o que cometia o pecado morria junto com o pecado. Deus vinha e fazia a justiça na hora. O juízo dele era iminente. Dá o pecado, vai com o pecado e tudo. É a justiça. Para que isso ele fazia isso? Para não criar raízes. Amém? E hoje, pela graça, irmãos, a única coisa que ele arranca do nosso meio é o pecado. O pecador, ele tem misericórdia. Amém? Aleluia! Hoje a única coisa, graças a Jesus, graças ao sacrifício de Jesus, a única coisa que é arrancado e colocado por terra para ser destruído é o pecado. Mas o pecador, ele é salvo. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Amém, glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz assim: se confessares os vossos pecados, Deus é justo e fiel para perdoar e purificar dos pecados. Amém? Glória a Deus. Então o que eu quero dizer para você, irmãos, que não depende de um feiticeiro, um macumbeiro, para você ser amaldiçoado. Não depende disso aí. Só depende de você querer ser amaldiçoado. Acá se amaldiçoou, e não foi um feiticeiro que enfeitiçou ele. Não foi um feiticeiro que amaldiçoou ele. Ele mesmo se amaldiçoou. Então tome cuidado, amém, irmãos? Amém. Ande nos caminhos de Deus. Não saia da arca, não saia da presença de Deus. Amanhã eu e a Juscelina nós vamos fazer a visita lá para a irmã. Ali a gente vai conversar com ela e a gente vai ver o que de fato está acontecendo. Se não, está nas mãos de Deus. Porque o pastor também não adula ninguém. Se você quer, quer. Se você não quer, também. Amém, irmão? Glória a Deus. Fique de pé, irmãos. Fique de pé. Vamos ficar na presença do Senhor. Apresente-se diante do Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai.